Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna lombar, ou melhor, da coluna vertebral, sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Meu nome é Luiz, sou osteopata aqui na Ideal Espaço Saúde. E hoje nós vamos falar sobre home office e dor nas costas, né? Então, como cuidar da sua coluna sem gastos extras, né? Então a gente sabe que o home office ele veio como uma comodidade, né, para as pessoas ali com o advento da pandemia, e isso continuou ao longo dos anos aí, após pandemia. Então é importante a gente entender o que o home office pode trazer de consequências positivas ou negativas para a nossa coluna. Não é isso? Então vamos começar com o impacto da saúde. Então tem um estudo publicado em 2022 que disse que 70% das pessoas que trabalham em home office relataram aumento da dor nas costas. Por que, Jason? Conta aí. O que tu acha que é a principal causa disso daí? Eu acho que a principal causa do aumento da dor nas costas é a falta de inatividade, né? Então, Falta de atividade. A falta de a inatividade ou falta de atividade. Por quê? Porque antes tu acabou de acordar, tu te prepara, toma teu café, todo organizado, vai para o trabalho, nesse deslocamento tem períodos onde tu tá caminhando, pegando ônibus, dirigindo, isso tudo tem um impacto. Depois no seu ambiente de trabalho tem aqueles momentos de interação com a equipe, você está o tempo todo mais ativo. E no home office, isso acaba, né? Isso acaba. É sentado o tempo todo e às vezes, e muitas das vezes, sentado de forma inadequada. Quando eu falo de forma inadequada, tem gente que trabalha na cama. Então, cama é lugar para trabalhar? Não, cama é lugar para dormir, né? Tem paciente que chega com dor na coluna e aí tu vai perguntar, que hora tu costuma dormir? Aí o paciente, 11 horas. Aí ele disse, mas eu vou para a cama umas 7. Sim, que hora tu costuma levantar? Eu acordo umas 7, mas eu saio da cama umas 9. Ferrou, né? Vai ter dor nas costas o resto da vida. O cara tá 14 horas na cama, então só o fato de tu estar ali, ó, com aquela compressão o tempo todo, as costelas, né, nas costas, isso tudo já aumenta, já sensibiliza mais o nosso corpo. Isso faz o cara ficar. Isso aumenta aquela coisa que se fala, que às vezes ele não entende direito, que é aumentar o estado inflamatório do corpo. Porque quando tu te mexe, circula mais sangue, mais esse sangue passa lá nos teus rins, mais esse sangue vai ser filtrado, menos inflamado tu fica. Então ficar parado é um agente inflamatório. E isso desperta dor. Então o cara ficou muito tempo parado. E eu concordo, esse negócio da pandemia foi muito forte. Até vou dar um exemplo aqui de um paciente que por acaso não é de coluna, eu estava atendendo ele e era um paciente de ombro, no início da pandemia. E aí ele veio aqui, e eles falam, estão andando no ombro, aí eu passei um exercício para ele, ele voltou um tempo depois, assim, estou 80% melhor. Aí eu falei para ele, cara, vamos aumentar um pouco a atividade, caminhar umas 2 vezinhas na semana, porque ele está muito parado com home office. Ele, tá, vou ver. Um mês e meio depois ele voltou de novo, dor no ombro, igual, tinha caminhado? Não. Vamos lá, 3 meses depois, não lembro mais ou menos, mas foi mais ou menos isso. Ele voltou novamente e disse assim, Luiz, eu não acreditei, mas eu comecei a caminhar, a dor no ombro sumiu. Por quê? Agente inflamatório, tu melhora o metabolismo no local, chega mais oxigênio, mais nutriente, tu melhora alguns padrões hormonais quando a gente começa a fazer atividade física, exercício físico, e aí a gente tem a melhora do quadro de dor. Então acho que eu concordo ali, o home office atrapalhou a principal causa inatividade, né? Mas tem essas outras aí que o pessoal gosta de ouvir também, né? Que é o quê? Cama, ajuste do monitor, cadeira, iluminação. Então ali uma condição que a gente já entendeu é que cama é lugar para dormir. Então, não fazer essa relação, né, de trabalho e cama. Outra coisa, às vezes, que é interessante e que até aumenta a ingestão de calorias é que, às vezes, a pessoa vai trabalhar na cozinha. E aí, na cozinha, alimento meio que muito perto à disposição, ele também faz isso. Então, é importante que, quando você decida trabalhar em home office, você faça
esse ajuste de ambiente. Então você tem um ambiente especial destinado na sua casa para o trabalho. E aí você segmenta, aqui é trabalho, aqui é lazer, aqui é descanso e aqui é para se alimentar. Porque começa a ter essas confusões, né? Então a pessoa está lá no sofá, fica a televisão ligada, trabalhando, diminui performance, aumenta tempo de inatividade, porque ele acaba se distraindo ali com a TV, não levanta, não se mexe, e aí todo esse processo inflamatório que o Luiz falou, ele só tende a aumentar. Então vamos agora, visto que a gente pensou em ter um ambiente de trabalho, eu acho que, como o Luiz falou, que o pessoal gosta de entender, tela, cadeira, posição do corpo para trabalhar, a gente pode começar com a posição do... Vamos começar com o que o pessoal mais erra, a altura da tela. A altura da tela. O que o pessoal mais erra na altura da tela? A altura da tela, o pessoal, quando chega lá para mim no consultório, fala assim, ah não, Luiz, está na altura dos olhos. Está errado. A altura da tela, o centro da tela, ele tem que ficar mais ou menos uns 15 a 20 centímetros abaixo do centro dos olhos. Então, eu vou ficar aqui de lado, aqui, né, estaria o centro da tela se estivesse na altura dos olhos. O que ele tem que estar? Ele tem que estar aqui assim. Então, aproximadamente uma mão ali. Por quê? Porque essa é a zona de maior conforto, onde a gente tem a maior acuidade visual, onde a gente enxerga com menos esforço. Então, quando a tela está mais alta, aumenta o esforço, aumenta a chance de ter dor de cabeça, né? Frontal, base de nuca, se você fala extensionais, que a gente já falou sobre isso. A primeira coisa que o pessoal erra muito, a altura da tela. Segunda coisa... Só deixa eu fazer um comentário. Então, quando a gente pensa em altura da tela, que o Luiz disse que é para ficar um pouco abaixo, a tela também não vai ficar na posição aqui, ó, vertical. Ela tem que ficar inclinada para os olhos da pessoa que está trabalhando. Por quê? Porque se eu tenho uma tela na vertical, a distância dos olhos num ponto da tela e o outro é diferente. Quando a gente faz isso, a gente deixa essa distância meio que proporcional. Uma vez eu vi a pessoa botar no centro da tela um espelho e o reflexo dos olhos tem que estar lá no espelho. Se ela estiver refletindo o peito, tem que ajustar. Se estiver refletindo o teto, tem que ajustar. Então, um espelhinho daqueles de maquiagem no centro, às vezes indicando ali, ele vai ficar com todas as distâncias da tela simétricas para a parte da visão, evitando que você abaixe a cabeça para tentar enxergar algo mais embaixo e estique para algo mais em cima. Boa. Outro detalhe da tela, né? Tem muita gente que trabalha com duas telas. Quem trabalha com duas telas, sempre a tela principal na frente. Não tenho tela principal. Eu gosto daquelas anguladas. Achei como o pessoal melhor fica, né? Quem não tem tela preferencial. Quem tem tela preferencial, ela na frente, auxiliar ou na direita ou na esquerda, ou um tempo na direita, um tempo na esquerda, também é possível, né? Quando eu digo um tempo, é uma semana de cada lado, aí faz essa mudança. Além disso, o que mais que influencia muito na tela? A tela tem que estar, o ambiente tem que estar bem iluminado. Como é que a gente vai medir iluminação? Baixa um app no celular e ali, quase todo app já vai indicar ali. A gente tem que ter entre 300 e 500 lux de iluminação para um ambiente de escritório, que seria a mesma coisa que o home office. Então, entre 300 e 500 lux. Baixa um app e mede para ver se isso está adequado. Um outro fator que as pessoas quase não falam, mas é muito importante, fonte de luz natural da janela. Eu não devo trabalhar com um monitor contra a janela. Se tiver, tem que ter uma persiana. Por quê? Porque a janela vai refletir na tela e vai causar esforço visual de novo, podendo levar a dor de cabeça. Então, o ideal é que eu trabalhe de lado para essa janela, que vai ser o fator mais adequado, né? Porque se eu fico de frente para a janela, eu não vou ter o reflexo, mas eu vou ter muita claridade no olho. Também vai cansar a visão. Também podemos levar essa dor de cabeça. Exatamente. Embora a gente saiba que a luz natural é positiva para a regulação do nosso sono, né? Sim. O excesso de exposição também a essa luz natural, trabalhando o tempo todo de frente para a tela ou para a janela, acaba fazendo isso que o Luiz disse, né? Trazendo desconforto visual, dores de cabeça. Então é importante aí a gente dosar essa quantidade de iluminação natural também.
que é muito diferente de estarmos num ambiente aberto, né? Isso. Tá bem claro? Agora tu falou a questão do monitor principal, secundário e a cadeira. Porque se eu tenho um monitor principal, eu devo movimentar a cadeira aqui para trabalhar mais adequado ou eu trabalho no gira-gira? Qual a tua opinião? Olha, eu normalmente não dou essa orientação para o paciente, eu deixo como ele se sentir mais à vontade, a não ser que o uso da segunda tela seja importante. Aí eu prefiro que ele gire. Mas de maneira geral, não chego a passar essa orientação. Perfeito, perfeito. Faz sentido. Porque se ela é uma tela auxiliar onde eu vou e volto, não tem problema. Se eu preciso passar 5 minutos aqui, aí já complica, né? Então eu estou aqui, então girar eu acho que é interessante. Então vai ser muito relacionado ao tempo de uso da tela secundária. Né? Se é só para conferência de algum ponto, acho que não tem necessidade. Se tu precisar analisar algum dado com mais precisão, ficar mais tempo ali, aí eu acho que é interessante girar a cadeira. Essa é a orientação que eu sempre passo. Bom, e falando bastante de tela, né? Olha só, nós falamos da altura da tela, da inclinação da tela, falamos de duas telas ao mesmo tempo, falamos da posição da tela em relação à luz natural, né? Em relação à janela e os reflexos. Falamos dessa tela principal e da secundária, caso essa secundária tenha algum uso por tempo prolongado. E uma tela anti-reflexo também ajuda. Né? Ajuda. Porque assim como o óculos, né? Porque tanto os óculos quanto telas que refletem a luz, a gente fica caçando ali aonde que não, né? Aonde que não tem o reflexo. Isso vai gerando aumento de tensão na cervical. Então, interessante também telas anti-reflexo e lentes de óculos anti-reflexo. Caramba, já deu um podcast só de tela. Só de tela. Vamos lá. Segundo fator aí importante aí quando a gente fala essa parte da ergonomia, né? Posicionamento dos braços. Como esses braços devem estar posicionados? Eles devem estar apoiados, seja no braço da cadeira ou seja na mesa. O que eu não posso ter? Eu não posso ter ombros encolhidos, né? Eu estou numa cadeira muito baixa ou numa mesa muito alta que eu fico com o ombro encolhido. Eu estando com o ombro solto, né? Essa altura está adequada. Lembrando que ele pode ser solto sobre a mesa ou ser solto, eu acho que essa cadeira aqui para mim ela ficou um pouquinho baixa. Não, até ela apoia. Ó. Ou ser com cotovelos apoiados no braço da cadeira. O que eu não devo fazer? Nunca apoiar aqui, ó. Apoiar o braço em quina. Sempre que eu apoiar o braço em quina, eu sofro ali por alterações circulatórias e algumas vezes neurais. Por quê? Porque tem nervinhos que passam por essa região, né? Essa região de fora do braço aqui passa o nosso nervo ulnar. Que aí, se tu deixar ele esmagadinho, vai dar dormência nesses dedos aqui, ó. Algumas vezes dor no cotovelo medial também, né, Geise? E aí eu também não gosto que apoie o cotovelo, né? Eu acho que o apoio aqui, ó, no antebraço, sem esse estrangulamento, é bacana, porque tá na almofadinha do braço. Porque quando a gente começa aqui, tem alguns pacientes que vêm com bursites, ou aqui na ponta do cotovelo, aumento de volume na região, sensibilidade na região. Eu acho também interessante não ficar com o cotovelo apoiado na mesa. Mas tu falou de tela e vamos voltar a essa questão da tela. Porque quem trabalha com notebook, laptop, a posição da tela. Porque daí se a tela que é boa para a parte visual, os braços eles vão ficar voando aqui. E aí, o que tu sugere nesse caso? Sempre tem que ter o apoio de notebook, né? Eu trabalho com notebook ali no consultório até pouco tempo. Porém, sempre eu tenho ele montadinho lá, principalmente para mostrar para os pacientes, né? Porque o notebook ele tem que ter aquele suporte para a tela ficar na altura correta e tu tem que ter um teclado com um mouse separado, né? Senão não existe uma maneira, digamos assim, ergonômica ou confortável, né? Acho que essa palavra é melhor, confortável para trabalhar no notebook. Porque o teclado é pequeno, tu pega uma pessoa um pouco maior, ela vai ter que ficar com o cotovelo assim ou vai ter que levar o braço lá na frente. O teclado, né, separado, ele é mais confortável para digitar, a altura do monitor vai estar adequada. Então, falou em notebook, tem que ter teclado sem fio. Trabalho rápido, consulta rápida no notebook, tá ok. Agora, trabalho de 6 horas, de 8 horas em home office, com notebook sobre a mesa, no colo, aí
Sem condições. Não falo nem 6, 8 horas, né, Jason? Você passa aí, a consulta rápida, vamos botar lá 15, 20, meia horinha. Passou disso, tu já tem que ter um local mais adequado ali, porque senão dá uma judiada, né? Dá uma judiada. Falamos da cadeira em relação aos braços. Agora vamos para a cadeira em relação às pernas. Aqui a gente tem 2 fatores, né? As pernas, olha, o que eu já tirei de gente com dor na lombar por causa de cadeira baixa. O cara usa cadeira muito baixa, incomoda. Por quê? Porque o joelho fica acima da carga na lombar. E outra coisa é a lombar não apoiada, às vezes o assento, né? Ali onde o cara senta, se ele é muito profundo, a perninha fica meio bamba lá na frente, tu não consegue apoiar bem as costas, né? Então as costas elas têm que estar apoiadas lá. Quem encosta no encosto da cadeira é o bumbum. Então tu senta lá com o bumbum encostado na cadeira, no encosto da cadeira. Aí tu vai estar com as costas numa posição bacana, né? Então eu sempre digo isso. Tu vai tentar sentar sobre os ossinhos e vai levar o quadril lá para trás. Essa é a melhor posição? Não, mas é uma posição onde a maior parte das pessoas vão ficar bem. Posso ficar o dia inteiro? Não, claro que não. A gente tem que mudar essas posições, né? Eu fico meia horinha assim, depois mais uns 10 assim. Tudo bem, né? Vai mudando. Mas de maneira geral, buscar sentar numa posição com maior apoio é melhor do que aquela posição desleixada, né? Exatamente. Não que não haja quem contrarie isso, né? Mas na prática a gente vê que isso é importante. E quando a gente vai para os estudos, não desmerecendo estudo de maneira alguma, eles dizem que pouco importa essa posição, né? Mas a gente vê que as pessoas ficam bem quando elas dão uma relativa importância para isso. Sem dúvida. Eu vejo no meu trabalho ali que quando eu trago a cadeira também para perto, né? Eu trago a cadeira para perto da mesa, eu apoio meus braços, sento com o bumbum para trás, apoio o lombar, isso muda o conforto, né? A sensação de conforto. E é isso que o Luiz falou da cadeira baixa, né? Ele faz o quê? Ele aumenta a nossa flexão, né? De quadril e coluna, isso bota em estresse toda a parte ligamentar da coluna. Então, é interessante isso. Só que uma cadeira muito alta, como o Luiz falou também, que a perna fica pendurada, também gera compressões aqui na região atrás do joelho, que também pode levar até algumas alterações circulatórias e neurais, né? Parestesia, dormência nos pés, porque a cadeira também está muito alta. Cãibras. Então a gente tem também os suportes, né? Sabe o que eu recomendo sempre? Eu recomendo 2 coisas, né? Quando a gente for olhar na internet lá, o que as pessoas falam? Elas falam para tu respeitar os 90 graus, né? 90 graus da perna, do pé com a perna, e da perna com o quadril, e do quadril com a lombar. Eu não gosto. Eu prefiro um pouquinho mais alto o quadril. Eu sempre deixo o quadril um pouquinho mais alto que o joelho. A perna apoiada, mas o joelho e o quadril, uma relação com o joelho sempre um pouquinho mais baixo. Isso dá um apoio para a lombar, porque tu não perde o apoio do pé no chão, e ele dá um conforto, tanto para a lombar quanto para o quadril. É a posição que eu mais oriento as pessoas ficarem quando a gente fala em altura da cadeira, né? Altura da cadeira. E se a pessoa for baixinha? Aí tem os apoios para os pés, né? Então a pessoa, o Luiz sugeriu a cadeira um pouco mais alta, mas se a pessoa já é baixinha, como é que fica essa situação? Então tem os apoios, né, para os pés que também ajudam bastante a dar estabilidade. É importante essa estabilidade, né? Principalmente se tu está trabalhando com a cadeira de rodinha e que gira, os pés bem apoiados, eles te trazem mais conforto e estabilidade durante o trabalho. Sabe uma coisa que o pessoal também acaba às vezes se machucando um pouquinho por hábito? Quando a gente pega o mouse, eu já peguei alguns pacientes assim, ó, vamos fingir que isso aqui é um mouse. O paciente, em vez de deixar a mão neutra, ele acaba deixando a mão assim, ó. E aí ele acaba desenvolvendo dor nessa região. Então, em vez de ele deixar a mão retinha, ele trabalha muito com a mão assim, ó. Então, prestem atenção para tentar deixar a mão numa posição que a gente chama de neutra. É isso aqui. E não com esse desvio aqui a hora que vai trabalhar. Isso faz diferença ali. Na extensão também, né? Tem as tenossinovites aqui, né? De De Quervain, então a gente tem a compressão desse lado aqui do rádio e da una, e no lado do rádio aqui a gente tem um estresse na parte dos tendões aqui que vem para o dedão. Então isso também vai causar alguns problemas aí
inflamatórios na região dos punhos. A gente vai ter aí, então, a síndrome de túnel do carpo, essas tendinites, né, de Dequervain e várias outras aqui do trato flexor, né, tanto o ulnar quanto do nervo mediano. A gente vai ter as epicondilites que podem vir em decorrência disso. Uma outra coisa que eu acho bem importante, quando a gente falou ali, o Jason estava falando do posicionamento um pouquinho mais acomodado aqui, buscando essa posição um pouquinho mais ereta. Uma coisa que é super importante, eu sempre alerto, o paciente trabalhar próximo à mesa. Se o braço vai estar apoiado na cadeira ou se o braço vai estar apoiado na mesa, para mim faz pouca diferença. Mas trabalhar próximo, por quê? Porque se tu está distante da mesa, a tendência de tu fazer isso aqui, ó, é grande. E aí tu aumentando muito essa cifose, a chance de causar pressão, diminuir os espaços lá na tua coluna é grande. Isso pode te causar um desconforto com maior facilidade. Perfeito. Então, acho que a gente falou muito dessa parte ergonômica, mas tem outras questões que são importantes, né? A gente estava comentando aqui antes do podcast, o Luiz levantou a questão do isolamento social causado pelo trabalho home office. E a gente levanta essa questão que o isolamento social aumenta os níveis de estresse, e a gente sabe que o estresse está diretamente relacionado à sensibilização do sistema nervoso e, com isso, o aumento das dores, né? Então, é importante a gente ter momentos para nos relacionarmos com outras pessoas. Porque tem gente que vai ficar o dia inteiro em casa, não sai de casa para nada, não tira nem o pijama, vai jogar lixo de pijama e pantufa, né? É totalmente isolado, e o ser humano é um ser sociável. Então, como é que a gente faz essa relação com outras pessoas? Aproveita o exercício físico. Porque quem trabalha em home office precisa de exercício físico com maior até assiduidade do que aquela pessoa que trabalha fora, porque ela está ali em movimento. Tem estudo que mostra que as pessoas que dão menos de 1.500 passos por dia aumentam 30% o padrão inflamatório do corpo. Então é super importante a gente estar aumentando esse movimento. Vale destacar aqui uma coisa, né, que eu acho que é bem importante quando a gente fala em isolamento social, existe uma coisa de perfil, né? Perfil da pessoa. Tem pessoa que é extrovertida e tem pessoa que é introvertida. Todos eles vão precisar de convívio social. O extrovertido mais e com mais gente. Eu gosto muito, tem um cara que fala sobre comportamento, ele diz, o extrovertido é aquele cara que ele tá no final do dia, ele passou o dia em casa, ele quer dar uma voltinha no mercado. Ele quer ver gente, ele fica agoniado de ficar em casa. E o introvertido, para ele, é chamar um casal para ir em casa almoçar, um amigo para ir em casa almoçar. Porque aquele cara, ele é tranquilo, ele tem um convívio social, sim, um número menor de pessoas. Então, o convívio social é importante para todo mundo. Não vem com essa de dizer, para mim não precisa para todo mundo. Quando a gente não está querendo muito convívio social, às vezes pode estar tendo uma alteração de humor. Não é nosso objetivo entrar nisso aqui, mas normalmente vai estar tendo algumas alterações aí de humor, aí o psicólogo, o psiquiatra é que vão estar cuidando disso. Mas lembrando que não um convívio social, seja para o introvertido ou para o extrovertido, ele é importante de qualquer maneira. E essa alteração de humor, ela não é algo que a gente vai trabalhar aqui, mas a gente entende que, por exemplo, os casos de depressão vão estar diretamente relacionados ao aumento e à perpetuação da dor nas costas. Então é importante que a gente faça esse link. Agora, eu lembro que uma vez tu fosse num congresso de cardiologia e um fenômeno que estava acontecendo no congresso é que tinha algumas pessoas trabalhando de pé, assistindo as palestras de pé, né? Então, isso também é interessante como mais uma das alternativas em algum momento do dia tu ter uma bancada mais alta e trabalhar de pé, né? Passei essa orientação ainda para uma paciente essa semana, que ela piorava na posição sentada, melhorava na posição em pé, preferência direcional de coluna, que a gente já falou aqui algumas vezes. E aí, eu falei para ela, arranja uma bancada alta. Arranja uma bancada alta para tu fazer evolução, para tu trabalhar no computador. E alterna isso, dando sempre preferência. Porque ela notou que o que? Ela estava no consultório e ficava muito tempo sentada. E quanto mais sentada ela ficava, maior era a dor. Quanto mais períodos em pé ela conseguia ficar, menos dor ela tinha. Então, bancada alta. Uma vez eu atendi uma paciente online, a paciente estava morando nos Estados Unidos, e falei a mesma coisa para ela. O que aconteceu? Ela passou o período agudo da dor lombar todo trabalhando em pé.
pela bancada alta, ela trabalhava em pé tranquilamente, fazia momentos de repouso deitado, que ela também conseguia ficar bem, e trabalhava entre a posição em pé e deitado, né? E entenda que quem está nessa fase aguda, às vezes ele precisa necessariamente dessa intervenção. Então tem pacientes meus que já relataram que chegaram a emagrecer, por quê? Porque não conseguia sentar para almoçar, não conseguia sentar para as refeições. Ele assim, Jason, eu tenho que almoçar de pé por conta da dor. Mas ele também não conseguia ficar muito tempo de pé. Mas de pé ainda era a posição que trazia algum conforto para ele. Então, essa questão da preferência direcional é bastante interessante e muito bem levantada pelo Luiz nessa questão do trabalho home office. E com relação a exercícios ao longo do dia, né, as pausas, os exercícios, a gente podia trabalhar e explorar um pouquinho isso aqui para o nosso público, né? Então vamos falar primeiramente, uma pausa interessante que eu gosto, né? A gente está trabalhando visão em foco na tela do computador. Então a gente levantar e olhar no horizonte através de uma janela é muito bom para relaxar essa musculatura dos olhos. Também podemos trabalhar massagem na região da testa, na região aqui abaixo dos olhos, mandíbula. Isso tudo, depois que você faz esse tipo de massagem, esse tipo de relaxamento, quando você volta para a tela, parece que corrigiu o foco, clareou. E aí, quando a gente não fala assim, vou fazer massagem, eu não sei fazer massagem. Movimento circular, faz 5 vezes para fora, 5 vezes para dentro em cima dos olhos, 5 vezes para fora embaixo dos olhos, 5 vezes para dentro. Do lado, mesma coisa, né? 5 vezinhas para um lado, para o outro, pronto, massageou. Isso vai te ajudar. Sabe que uma vez eu vi uma dica muito interessante nesse curso de comportamento que eu fiz também. Ele falava, quem não tem visão, ter um quadro com uma visão também ajuda. O quadro com uma visão, ou uma foto de uma praia bacana, ou de um ambiente de serra, se você prefere, fotos com natureza, com um horizonte, elas têm um efeito muito similar para o cérebro, né? Com liberação de alguns hormônios ali que causam relaxamento da visão. Então, se tu não tem vistas, né, se a tua janela é meio tampada aí, bota um quadro bacana. Ou então fecha os olhos e imagina também, né? Também funciona. Porque para o cérebro não interessa se aquilo é uma imagem que está se formando na tua mente ou tu está vendo, para ele vai interpretar meio que como a mesma coisa. Né? Assim trabalha aí a PNL, né? Essas visualizações. Então, bastante interessante essa colocação do Luiz. Mas é importante sair do computador, não vai botar a tela de praia na frente. Bota a proteção de tela na praia e fica ali mais 10 minutos olhando para ela. E aí, nesse momento, também é importante a hidratação. Que às vezes as pessoas, em casa eu percebo que eu perco a minha rotina de hidratação. Então, aqui na clínica eu tenho as garrafas à mão ali, eu estou o tempo todo em hidratação, eu tenho a quantidade de água que eu preciso beber no período da manhã, período da tarde, e quando eu estou em casa eu me perco um pouco nisso. Eu acho que em casa, que a gente está num ambiente mais descontraído, a gente não percebe isso. O se perder do Jason deve ser mais ou menos o meu regrado aqui da clínica, né? Mas eu consigo tomar muito mais água no ambiente de trabalho, porque tá sempre com a garrafinha do lado, não deixo esvaziar, eu tenho a garrafinha maior. Eu sempre, até vou contar um fato curioso aqui, eu sempre achei uma ignorância aquelas garrafas grandes. As pessoas chegavam com aquelas garrafas grandes, isso eu digo, né, sei lá, 8 anos atrás, 10 anos. Eu disse, meu Deus, para que isso tudo de água? Pega pequena. Depois eu fui vendo que se tu deixa eu pegar pequena, tu esvazia a primeira, tu não pega a segunda. Então, hoje eu também tenho uma garrafa grande, por quê? Porque a garrafa grande faz tu não perder esse tempo. Porque, claro, o tempo às vezes corrido, entrou um paciente que não está tão bem, ele vai atrasar um pouquinho, acabou tua água, aí já está agoniado para chamar o outro, bom, acabou, tu não vai. E assim como a minha rotina de consultório, quem trabalha em casa vai ser em casa, às vezes com filho, às vezes é porque tem uma reunião, atrasou uma reunião, vai começar outra. Então, esses momentos apertados, eles sempre ocorrem. Quando tem a garrafa grande, diminui a chance disso acontecer, né? E o que acontece com quem bebe mais água? Vai mais ao banheiro. Se vai mais ao banheiro, levanta mais vezes ao longo do dia. Então, também é outro recurso aí, a hidratação, ela não só vai melhorar a nutrição de todos os tecidos, articulações, em especial, no caso da coluna, quadris, joelhos, mas também ele te faz levantar, né? E aí tu já tem um momento de mais ativo ali no teu dia a dia em home office. Até para os que têm mania de limpeza aí, para os perfeccionistas, o que a água faz no teu corpo? Limpa.
ela faz o teu rim funcionar melhor, ela vai deixar a tua coluninha, os teus órgãos, os teus músculos mais limpinhos. Tu tomou mais água, o rim funciona mais, aquilo está lavadinho. Se tu não toma água, o que acontece? Aquilo vai grudando aquela sujeirinha nas células e vai ficando difícil sair, a célula vai ficando mais preguiçosa porque ela não consegue se mexer direito porque tem sujeira, encrencou. Até 5% do nosso peso corporal ele pode estar relacionado à retenção de líquido, e a retenção de líquido acontece justamente porque você não se hidrata. É contraintuitivo, né? Se eu tomo mais água, eu não vou reter mais líquido? Não, muito pelo contrário. Se você toma mais água, o seu corpo percebe aquela livre demanda de água e aí ele deixa lavar. Agora, se tu tiver só um balde d'água, se tu tem uma mangueira, tu lava o teu quintal, não para com aquela mangueira. Se tu só tem um balde, tu economiza. E assim funciona o nosso corpo. Se a gente não tem livre demanda de água, ou respeitando as quantidades que a gente tem de ml ali por quilo de peso, se a gente não tem essa livre demanda, o nosso corpo ele armazena, ele retém. São quantos ml por quilo de peso? 30, 35 ml por quilo de peso. Então vamos pegar aí a média, né? A gente fala uma pessoa de 70 quilos. 70 quilos, 7 vezes 3, 21. Ó, tem que tomar 2 litros e 100. Tu pega lá o Luiz. O Luiz tem 90 quilos. 9 vezes 3, 27. 2 litros e 700 de água. Mais ou menos isso, né? Exatamente. E outra coisa que eu gosto também de trabalhar é o senta-levanta. Então, sim, o movimento de levantar e sentar da cadeira, ele é muito positivo. Então, eu peço para a pessoa, a cada hora ali, se possível, vamos fazer uns 10 senta e levanta da cadeira, uns 10 movimentos de levantar na ponta dos pés. Isso melhora o retorno venoso, ativa a circulação de membros inferiores. O glúteo, né, que é recrutado durante esse movimento de agachamento, do senta e levanta na cadeira, ele tem muita influência nas dores, nas costas. Sim. Então é importante a gente trabalhar também esse senta e levanta. Isso é legal. O espreguiçar, né, é importante, né? Porque quando tu espreguiça lá, tem pessoas que adoram dar o exemplo de gato, de cachorro, ficou lá 10 minutinhos, antes de fazer qualquer coisa, eles dão aquela espreguiçadinha. Então isso é importante. Esticou, não te preocupa muito, às vezes, né? Pode fazer o senta-levanta, na outra te espreguiça. Espreguiça, só estica o braço pro lado, pra cima. Aquela mobilidade da coluna torácica que a gente gosta. Dá uma fuçada aí no nosso Instagram, tem vários exemplos de exercício aí que são bem bacanas aí pra gente estar fazendo aí nos intervalos. Exatamente. Então a gente falou do estresse, a gente falou de alguns exercícios que vão ajudar vocês. Isolamento social. Momentos de relaxamento. O relaxamento a gente pode trabalhar também técnicas de mindfulness, de respiração profunda, que ajudam também a diminuir o estresse e essa tensão muscular. É importante... Tem app de meditação, né? Vários. E é importante a gente falar da questão do sono, né? Como o Luiz falou ali no início do nosso podcast, a cama é lugar para dormir. Então a gente se confundir muito utilizando ali o notebook na cama. Aí tu tá trabalhando, dá aquele sono, tu bota ele de lado, dorme um pouco, né? Tu confunde essa relação trabalho, descanso, e à noite isso vai impactar enormemente na qualidade do sono. O nosso podcast de higiene do sono foi o relato de higiene do sono mais completo que eu já vi na internet. Olha que eu já vi alguns porque eu não durmo tão bem assim, né? Então, é bem bacana dar uma buscada ali porque vale a pena. E tem uma coisa que eu acho importante a gente falar, quando a gente fala em sono, é que o teu sono à noite ele vai depender muito do que tu fez durante o dia, né? Então, o indivíduo que ficou mais tempo parado, ele não vai conseguir dormir. O indivíduo que não foi exposto à luz do dia, ele não vai conseguir dormir à noite. O teu cérebro ele vai se atrasando em relação a isso. Então, é super importante ter uma rotina ativa, né? Vou dar um exemplo aqui que eu acho muito bom, que é do meu pai. O meu pai, ele passa o ano inteiro usando medicação para dormir. O ano inteiro. E aí, quando chega no final do ano, os netos vão para casa dele. E aí ele passa o dia inteiro em função dos netos. Aí ele nem lembra da medicação para dormir. Porque, claro, acaba aquela coisa da rotina, que ele pode ver um filmezinho depois, cochila depois do almoço, não sei. Aí ele acorda às 5 e vai dormir às 11, ele está sempre morto. Né? Então, é importante ter atividade. Sentei, fiquei em home office 8 horas, 10 horas por dia. Tu não gastou energia nenhuma, né? O teu corpo está inflamado, tu está estressado, com pouca demanda
tu teve um pouco gasto energético ao longo do dia, à noite não tem como estar cansado, o sono vai ser de baixa qualidade. E algumas pessoas ainda dizem que são mais produtivas à noite, então querem ficar na tela trabalhando até meia-noite, 1h da manhã, e isso já esculhamba o nosso sono. Depois ele quer dormir até as 10, 11 da manhã, já perde a primeira refeição. Eu acho que é uma bola de neve, né? Isso aí, conta aí, Jesus. Existe esse negócio de ser mais produtivo à noite? Não. Você vai ser mais produtivo quando estiver mais descansado. Você vai estar descansado, que olha, só se aquela pessoa passou a tarde inteira dormindo, aí acorda ligadão e diz, eu sou produtivo. Mas não existe, é isso que a pessoa fez, né? Ela inverteu a rotina dela. E isso, Luiz, mas eu me dou bem assim. Não é o jeito mais eficiente do teu corpo, né? Tu vai estar rendendo menos do que tu poderia render se tu dormisse nos horários. Por quê? Porque existe todo um ciclo no teu corpo hormonal e ninguém é diferente nisso, né? Nós somos todos seres humanos e esse ciclo hormonal ele é igualzinho para todo mundo. E ele favorece que a gente coma melhor de dia, coma menos à noite, a gente durma no início da tarde, quando começa a escurecer, e acorde com liberação hormonal no início do dia. Então, esse ciclo de funcionamento cerebral, muscular, celular, ele é assim e é para todo mundo. Luiz, eu sou diferente. Não é. O que a gente tem que fazer é ir adequando a nossa rotina aos poucos, né? E sempre tentando. Se tu pensa em melhorar, né, eficiência, produtividade, te sentir melhor, vai colocando isso no teu dia a dia, né? Despertador para dormir, 15, 20 minutos antes do que tu faz, deixa ali 10, 15, 20 dias, depois adianta mais 15, 20 minutos, e assim tu vai adequando a tua rotina até tu chegar no padrão que tu acha bacana, né? E o que a gente considera bacana hoje é dormir por volta de 10 horas, né? E acordar ali por volta de 6 da manhã, seria mais ou menos isso, né? Aí existe particularidade, né? Algumas pessoas dormem 7 horas e ficam bem, menos de 6 ninguém fica bem, vai ter prejuízo fisiológico, né? Isso é bem a questão de rotina barra hábito, porque tu confunde os teus hábitos, a construção dos teus hábitos, com o teu funcionamento. Tu acha que porque tu desenvolveu aquele hábito, tu funciona melhor daquela forma. Por exemplo, eu fazia musculação lá quando eu tinha 17, 18 anos, eu fazia musculação à noite. E eu dizia, eu faço musculação à noite porque eu rendo mais. Aí depois eu comecei a fazer musculação à tarde. E aí eu dizia assim, porra, eu rendo mais. Quando eu faço musculação à tarde, hoje eu faço musculação meio-dia. E é o horário que eu mais rendo. Não, e eu comecei passa para 7 da manhã. E eu comecei a me expor algumas vezes a exercício lá às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. E digo assim, tô bem. Então, assim, é muito mais uma construção de hábito, de rotina daquela atividade que a gente confunde, né, com, esse é o horário que eu sou mais produtivo. Não, esse é o horário que tu criou o hábito de fazer aquela atividade e tu confunde achando que tu é mais produtivo. Mas assim tu vai ajustando, tu vai vendo a tua produtividade aumentando, a regulação hormonal acontecendo, as dores diminuindo, e aí é uma série, um ciclo virtuoso ali. A gente fala dos hábitos angulares, onde um hábito positivo ele vai puxando novos hábitos, né, que também são positivos, e é só aumento aí de saúde e qualidade de vida. Boa. Certo? Fechou? Eu acho que destrinchamos algumas coisas aí sobre o trabalho home office. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente ali no Instagram ou no YouTube, né? Se você acha que tem algum colega seu que está precisando ouvir um pouco sobre rotinas e home office, encaminha esse vídeo para ele. Acho que ficamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo podcast Coluna Forte. Podcast da Ideal Espaço Saúde, destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias.